Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje o Evangelho de São João, capítulo é o 2, os versículos do 13 ao 22, que nos diz sobre a Páscoa, que a Páscoa dos judeus estava próxima. E Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, virou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Disse aos que vendiam, isso é muito importante, hein, pombas? Tirem isso daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de negócios. Seus discípulos se lembravam do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus responderam dizendo a Jesus: que sinal nos mostras para fazeres tais coisas? Jesus respondeu dizendo-lhes: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: há 46 anos vem sendo construído este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos se lembravam do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. É muito importante para a gente entender o Evangelho de hoje, saber todo o contexto do templo naquela época. E a gente já começa falando sobre a Páscoa dos judeus, e é o nosso ponto central hoje. Como eu falo, é o Evangelho conforme eu estudo, né? Conforme é a minha revelação ali, é uma visão da minha revelação do dia, o que o Senhor me disse naquele dia. Então, no Evangelho de hoje, o que gritou para mim foi: estava chegando a Páscoa dos judeus. Porque a gente vai chegar nesse contexto. Mas a gente precisa entender todo o texto. Teologicamente falando, né, na parte ali da teologia da palavra, a gente precisa entender o templo. O templo, naquela época, no contexto de Jesus, ele era o banco, ele era o centro, ele era onde tudo acontecia ali. A compra, venda, o dinheiro do templo, o templo tinha seu próprio dinheiro. Fala aqui pra gente dos cambistas sentados, né, que Jesus espalhou as moedas dos cambistas. Ontem a gente escutou falar sobre o dinheiro, antes de ontem, né, falando sobre o dinheiro injusto. Use o dinheiro injusto para fazer amigos, porque quando ele acabar, você terá amigos que te levarão, né, ao reino, a conseguir chegar no reino. Quando Jesus fala desse dinheiro injusto, ele se refere ao dinheiro do nosso trabalho, o dinheiro da nossa vida, o dinheiro que é fora do templo. O dinheiro que a gente consegue de forma honesta fora do templo. Só que para o templo existia a moeda dele. A gente precisava de cambista para transformar o meu real, no caso, né? Se eu fosse adorar, se eu fosse viver minha Páscoa ali no tempo de Jesus, eu precisaria pegar o meu salário e transformá-lo no dinheiro do templo, né? A minha moeda não funcionava lá. E olha como a gente precisa entender o contexto desse evangelho. As pessoas, os fiéis, para conseguir louvar, adorar, agradecer, bendizer, falar de Deus, né? Os judeus naquela época ali, aquele contexto religioso, eu não podia oferecer sacrifício do meu dízimo, por exemplo. Se eu fosse daquela época, hoje, né, o segundo domingo do mês, para nós fiéis católicos, cristãos católicos, a gente, né, celebra o domingo do dízimo, o domingo da devolução. Não é pagar o dízimo, e sim devolver o meu dízimo.
devolver a quem me deu condições de buscá-lo, né? Quando você tem essa virada de chave do seu salário, do seu dízimo, é tão lindo. Você não consegue receber o seu salário sem consagrá-lo. Falei que essa semana eu estava tão emotiva que eu fui assinar minha folha de pagamento e eu fiquei emocionada em falar do pão nosso de cada dia, né? Quando a gente fala, dai-nos o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quando eu peço isso e eu entendo que Ele sim me deu condições, quando eu puxo o ar pela manhã, abro o meu olho ao despertar, é mais uma vez Ele falando, vai buscar o seu pão, né? Vai buscar, é a oportunidade de ir. Eu tô te dando mais uma chance de ir. Então, assim, o nosso salário, quando você entende o dízimo, você entende que eu estou devolvendo a quem me deu as condições. Eu levantei, eu puxei o ar no pulmão, ele veio, eu consegui ficar de pé, minha estrutura óssea me manteve de pé. Ele me deu condições de treinar e fortalecer, né, esse corpo para que eu possa sair e buscar o meu pão, né? Como no meu caso, me deu todas as condições. Quando eu penso, gente, cada neurônio que tá ligado aqui dentro, né? Cada logística, literalmente, que eu tenho que formar e tenho que gerenciar e pensar e mandar e ver como que a gente vai fazer, como que a gente vai exercer da melhor forma ali naquela semana, naquele dia, naquele concluir de cada dia, cada mês, cada ano. É uma sensação muito boa saber que Ele tem me dado essas condições. Né? Ele me deu. Nossa, quando eu paro e penso assim, gente, o dia hoje não foi fácil, mas como é que Jesus fez isso? Como que Ele me deu as oportunidades de buscar e conseguir concluir esse dia difícil, gente? Quanto mais difícil é o dia, mais Deus tem nele, mais a presença divina do alto se fez presente ali. E se mais Deus teve, mais presença divina teve, mais motivos para devolver o meu dízimo eu tenho. Só que voltando para o nosso evangelho, a gente acabou até fazendo o momento do dízimo aqui, mas é por essa clareza. Não pense que você está pagando nada para a igreja. É muito. Quando você escuta alguém falar assim, mas além de dar oferta, nossa, todo ofertório ali eu ponho R$10, eu ponho R$5, eu ponho R$2, e eu ainda vou pagar o dízimo para a igreja é rica, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Gente, pensa só assim, é a minha parte na evangelização, naquela estrutura, naquela limpeza, no ar-condicionado que foi colocado, no ventilador para um dia de calor, numa limpeza, a igreja toda limpinha, no banco todo confortável, onde eu sento, onde está limpinho, onde o cheiro está agradável, onde não tem... Porque pensa, todas as igrejas geralmente são, se não é no centro da cidade, é no centro do bairro, é onde tem muito movimento, é onde tem gente passando o dia todo, a semana toda. Vocês já pararam para pensar se não tivesse uma pessoa para limpar essa igreja? Vocês já pararam para pensar se aquela administração, aquele escritório, tudo que é destinado, o dinheiro que entra para o dinheiro que vai sair, não fosse bem administrado? Então todo mundo tem que ter salário, todo mundo tem que ser pago para estar ali para fazer aquilo, né? A gente tem a parte financeira desse tempo. Então entenda isso. É a sua parte na devolução para que a evangelização, para que mais pessoas consigam ter acesso e com qualidade, não é ter acesso de qualquer jeito, não. É receber um vídeo aí na sua casa da Pascom, um vídeo bem estruturado, bem, né? Vocês já pararam para pensar, gente? A gente vê os vídeos engraçados, vê a paróquia, né? Tá cada vez crescendo, todas as paróquias estão cada vez crescendo mais aí no ministério, na pastoral da comunicação, na pastoral de evangelizar por aqui também. Então, vocês já pararam para pensar o quanto se gasta para isso, né? Qual a estrutura, os microfones, você vê as câmeras, as meninas maravilhosas, doando toda a estrutura, depois você faz uma arte bonita para divulgar aquilo. Gente, entenda, é lindo. Sempre teve evangelização e para que ela exista precisa sim de dinheiro. A gente sabe que o dinheiro aqui, onde a gente está, no reino, no mundo de passagem que a gente está aqui vivendo, é necessário. O dinheiro ele é necessário, tanto para a nossa vida quanto para a evangelização.
Então, quando eu entendo isso e eu abro, a devolução do meu dízimo, ela fica muito bonita. É um domingo muito importante para mim, sabe? Consagrar todo o meu salário, toda a minha renda, para tudo que ele for usado ser destinado da melhor forma possível. Você gasta bem melhor, né? Você consegue ter uma qualidade de vida bem melhor, você consegue conquistar coisas que você almeja, que você sonha, porque você consagrou aquele dinheiro que você foi buscar, a pessoa que te deu condições de buscar. É o que está na palavra, né? Buscar primeiro o reino dele. Tudo mais é acrescentado com clareza, com beleza, com dignidade, com fartura, né? Com tudo que é do alto, com tudo que vem dele mesmo, porque é perfeito. Tudo que é dele é perfeito, é maravilhoso, é lindo. Mas tá, fomos lá pro dízimo, agora a gente vem aqui pro nosso evangelho. Mas por que eu falei do dízimo? Se fosse hoje, segundo domingo do mês, de devolver meu dízimo, eu chego no tempo de Jesus, eu não podia pegar meu salarinho que eu recebi na minha empresa e chegar lá e falar, toma, Senhor, é o meu dízimo. Não. Eu tinha que pegar aquele dinheiro, passar no cambista e falar com o cambista, olha, eu oferto, né? Eu entrego no meu dízimo. Vamos pegar um valor bem irrisório só pra gente entender, assim, não é sobre valor, é sobre o que eu vou fazer. R$2, eu vou dar de oferta hoje R$2, cambista. Aí o cambista vira pra mim e fala assim, ok, os R$2 aqui no templo custam R$4, seu. Você me dá 4 que eu te devolvo 2 do templo para você ofertar para Deus. Então, o que os judeus diziam para os fiéis daquela época, para as pessoas que iam ali ofertar? Tem um preço. Tem um preço. A gente não comprava pombinha, comprava boi, igual fala aqui, ó. Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então, como é que funcionava o dízimo daquela época? E era totalmente condicionado. No nosso tempo, não. O dízimo, ele é oferta. É o que seu coração manda com o que você tem condições de dar. Não tem um valor fixo. Não, gente, o dízimo é mínimo de R$20, tá? Se você não tiver mínimo de R$20 pro dízimo aqui, você nem oferta. Não existe isso. É a sua condição com o seu coração e a sua consciência. Tá? É tudo ligadinho, amarradinho ali. Mas na época de Jesus, não. Eu tinha, no mínimo, uma pomba. Para me poder entregar um louvor a Deus, para entregar meu coração grato, entregar um pedido de oração, entregar qualquer coisa. Qualquer ligação que eu tivesse com Deus era condicionado a passar pelo banco do templo. E eu precisava primeiro... hoje eu tenho condição de comprar uma pombinha, não vou ter condição de comprar mais nada, não. Beleza, eu chegava no cambista e falava, cambista, eu preciso de uma pombinha para ofertar para Deus. Aí o cambista falava assim, tantos, não sei nem, esqueci qual era a moeda da época lá, mas era a moeda da época lá. Mas vamos trazer para o nosso real, eu preciso comprar uma pombinha aqui para mim ofertar para Deus. Gente, isso eu tô no meu curso de teologia aprendendo tanto sobre o banco da época, sobre o dinheiro da época e como era realmente um comércio. Esse evangelho, ele caiu assim, ele ficou tão claro para mim no meu curso de teologia, por isso que eu falo. Se você tiver a oportunidade, busque esse conhecimento da palavra, porque ela é lida de outra forma e assim, sabe quando a mente explode, você fala, nossa, faz todo sentido agora eu entendi. Porque antes você ficava lendo e ficava assim, gente, mas Jesus tão, né, manso e humilde de coração, tão óbvio. Aí ele pega um chicote de couro e sai dando, aí você fica assim, mas aonde que isso tudo casou? E aí a teologia te mostra como tudo aconteceu, né? Porque isso aqui, gente, não foi um ato de ira isolado de Jesus, não. Pensa num cara bom, um cara amável, um cara do bem, um cara que é amor, que só tem amor dentro do coração dele. E ele se vê num comércio, onde era para ser a casa do meu pai. Então isso aqui é como se fosse um copo d'água enchendo e transbordou nesse dia aqui. Isso aqui é o desfecho de uma insatisfação de Jesus há muito tempo indo ao templo, porque sim, ele frequentava o templo. Mas isso tudo ficou mais claro depois dessa oportunidade que eu estou tendo de aprender ali com a teologia.
E aí, tá, vamos lá, voltar aqui. Eu vou comprar uma pombinha para agradecer a Deus, para devolver a Deus, para mostrar para Deus o meu coração grato, ou pedir a Deus, né, uma graça, qualquer coisa nesse contexto. Aí eu chego lá, olha, eu tenho dinheiro hoje para pombinha. Eu vou no cambista e falo, cambista, eu quero comprar uma pombinha. Aí eu tô ali, né, a pombinha no mercado, no normal, em qualquer lugar, ela vale ali R$10. Aí o cambista vira para mim e fala, olha, pombinha é aqui... Não, eu vou comprar a pombinha de quem tá vendendo pombinha. Eu vou lá primeiro e fico sabendo quanto que tá a pombinha na pessoa. No lugar normal é R$10 e lá era super valorizado, é igual o dólar, querido. Eu tô trazendo pro nosso contexto pra você poder entender como é que funcionava aquele mercado ali. Então, naquele mercado, a pombinha ali era, se é R$10 no comércio normal, ali era 20. E fizeram da casa de meu pai um comércio. Aí eu ia lá na pessoa da barraca da pombinha, ah tá, é R$20. Eu chegava no cambista e falava, cambista, eu preciso de R$20 aqui do templo, tá? Eu tô falando real, mas é a moeda do templo ali. Então eu preciso de R$20 aqui do templo. Ah tá, R$20 aqui do templo custa 30. Então tá bom. Eu pegava meus 30 do dinheiro do meu salário, do meu trabalho, entregava para o cambista me dava a moeda do templo, para que só assim eu fosse na barraca da pombinha, comprar a pombinha, para depois que a pombinha estivesse comigo, eu conseguisse chegar no templo e ofertar, e agradecer, e pedir, e louvar a Deus. Vocês entenderam o comércio? Fizeram da casa de meu pai um comércio? Esse contexto ele é muito importante porque quando a gente pensa hoje, né, a gente tem grandes basílicas, grandes santuários no nosso país, né, o Santuário de Aparecida e tantos outros, todos os lugares que a gente vai, Canção Nova, todos os lugares que a gente vai em Romaria ali, a gente vai louvar, agradecer, bendizer, acampamentos, são muitos lugares em que a palavra nos é ofertada de graça. Não é o templo igual daqui não. Lá a gente tinha um preço para receber essa graça. Hoje a gente sabe que a graça é de graça. Eu vou no acampamento do Frei Gilson, a graça é de graça. O que eu vou receber pelas mãos dele, né, como instrumento ali, mas vindo do alto, né, ele foi o instrumento para trazer aquela palavra, aquele livramento, aquela libertação, tudo que eu recebo nesses santuários, nessas basílicas, nesses lugares, é de graça. Agora, eu tô nesse acampamento e eu quero levar uma camisa, uma caneca, uma caneta, um imã, um enfeite, lembrei de você, uma imagem, um estive aqui. Eu pago. Eu pago pelo que vende naquele local, mas eu não pago pela graça, não. Eu não pago por louvar, por agradecer, bem dizer, estar ali, poder ter esse momento de riqueza. Eu não pago. Né? Qualquer santuário que eu for, o certo é não pagar. Por isso, conhecer os pastores, conhecer é onde você está indo, né? Dependente da religião, estou falando no nosso contexto católico, mas se eu preciso pagar para receber uma palavra, para receber uma bênção, para receber uma libertação, algo de errado não está certo. E, mais uma vez, nós estamos falando de graças, de encontro com Cristo. É só a gente trazer para o nosso contexto de templo hoje. Eu vou à Santa Missa todos os domingos, né, que é o mínimo que o cristão católico deve fazer. Quem dera missa diária, é uma graça que nós devemos pedir. Mas mesmo vamos a quem tem essa honra, né, esse milagre de conseguir a Santa Missa diária. Você não paga pela Eucaristia diária, é impossível. Porque você não tem dinheiro para pagar. A gente não tem como pagar, morrer na cruz por amor por nós. Não existe possibilidade de pagar isso. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então você não paga pela graça diária, pela palavra diária, pelos benefícios diários. O seu dízimo não é pagamento por tudo que você está recebendo. É só uma contribuição por quem te dá tanto, né? Aí você contribui com a evangelização ali de um Deus tão maravilhoso. É o mínimo que você pode fazer, mais uma vez. Mas pagar por aquilo ali você não paga. Tanto que você não tem valor estipulado como era no templo. Então, esse contexto foi muito importante a gente chegar nele, assim, até se estendeu bastante, né, hoje, mas foi para a gente entender como Jesus chegou nisso.
Jesus é manso e humilde de coração, Jesus é amor. E aí os discípulos, seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O nosso amado Jesus aqui, nesse dia, acabou assinando a sua sentença de morte, né? Quando a gente pega o contexto de um lugar que entra e sai dinheiro à riveria, que deixa os poderosos todos ali, gente, a nata tá toda muito rica. Você pensa um lugar que o dinheiro, o seu não vale nada e o daqui é o que vale tudo. Todo mundo lucrava com aquilo. As barracas e os cambistas lucravam, mas eles eram a pontinha, né? Os poderosos ali, era todo mundo amigo do dinheiro. Os fariseus eram amigos do dinheiro. Jesus falou isso para nós aqui. Então todo mundo ali estava bem, né? O templo estava bem, claro, bem cuidado ali por dentro e tal, mas todo mundo muito bem, porque tudo ali era muito caro. A graça era muito cara ali, não existia a graça de graça, amor por amor. Então o nosso amado aqui, ele vai contra isso tudo, ele vai contra os poderosos, os judeus, os fariseus, e ele fala: não, aqui não façam da casa do meu pai um comércio, porque a gente aprendeu que era ali, era compra e venda mesmo. Eu comprava o agradecimento a Deus, eu comprava o louvor a Deus, eu comprava tudo que eu queria de intimidade com o meu amado. E ele tem essa atitude aqui para nos mostrar que observe o caminho que você está seguindo, ainda hoje. Não faça da casa do seu pai um comércio. Não vá, tenha respeito na casa, no templo, no lugar, nas paredes onde você vai para se aproximar de Deus. Porque aqui ele já quebrou que você não precisa pagar para receber a graça é de graça. Então aqui, essa atitude de Jesus nos mostra: eu vou com meu coração aberto receber, doar sim, se eu tiver para doar de graça o que eu recebo de graça, né? Então não tenho obrigação, não tenho deveres, não tenho que pagar nada. Ele me concede. Se eu tenho, é o mínimo. Se eu posso, é o mínimo. É retribuir com a evangelização. Ponto. E quando ele fala aqui, quando ele foi... Jesus, porém, falava... quando ele fala aqui, os judeus então disseram: 46 anos vem sendo construído este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. Ele sim ressuscitou em 3 dias. Ele é o templo. Ele é o nosso amado, ele é o centro, é por ele. Nós, fiéis cristãos que viemos depois dele, depois de Cristo, a gente vai por ele. A via hoje não é oferecer uma pombinha, um boi, uma ovelha. É oferecer o meu coração. E eu sei que ele está lá me esperando. Eu sei. Nossa, hoje a Santa Missa, né, como todas, rica, maravilhosa, nos faz melhor a cada nova Eucaristia. E um momento muito bonito que depois da homilia, depois desse templo todo aqui falado, né, o nosso pároco padre Eduardo cantou e pediu que o ministério cantasse aquela música: pois eu descobri que aqui é o meu lugar, né? Como a terra seca anseia te encontrar, eu quero te encontrar. Você é o templo, ele é o templo, ele é o nosso amor, o nosso amado. Ele é manso e humilde de coração e continuou sendo. Mas esse momento nos mostrou: não pague porque é de graça e não cobre pelo que é de graça. A gente tem que saber separar essas coisas. Mas quando tem um evento de música, de acampamento, a gente vai ter aqui em Ubá agora, né, o PHN, no próximo fim de semana. Por que tem taxas, custos? Você não está pagando pela palavra, você está pagando pelo material que tudo envolve, que você sabe que envolve. Para vir um pregador de fora da sua cidade, ele não está te cobrando a palavra que ele vai te dar, mas ele tem um custo para chegar na sua cidade, né? Ele tem um custo se ele não mora aqui, onde ele vem, ele tem alimentação, ele precisa ser mantido aqui. Tem a estrutura do local que vai ser alugado, ou do local que vai ser doado, a grande maioria é alugado, né? Então você tem que montar uma decoração, você tem
tudo tem material envolvido, então por isso tem custo sim envolvido. Mas jamais você está pagando R$50, R$30, R$40, o que for, para receber a palavra. Não. Você está pagando a estrutura material daquele ambiente. Todos nós sabemos que temos, né? A nossa casa é uma estrutura que tem que ser mantida de limpeza, de cuidado, de tudo, e a gente sabe que é necessário. Então entenda, o evangelho de hoje é todo esse momento de ira de Jesus até aqui. Não é um fato isolado, né? É um fato que é um copo d'água que transbordou de ver tanta coisa, era o que menos se passava ali, era o amor de Deus, né? E esse momento dele foi para trazer as pessoas para o centro de novo, trazer as pessoas para a realidade, né? E que a gente, como aprendeu com ele, saiba, eu não posso pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. Nem todos os bois que tinham lá eram capazes e serão capazes de pagar tamanha graça, tamanho amor, tamanha misericórdia, né? O nosso Criador nos criou por amor, de graça, com a graça e pela graça. E pela graça nós somos chamados a levá-lo, esse amor, que nunca pare, que nunca seja cobrado e que nunca seja pago esse amor. Jamais será capaz de pagar. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.